62 A testemunha aparece no Supremo. Pergunta: há cerca de 40 anos, J. Krishnamurti disse que só a vida e que toda conversa sobre personalidades e individualidades não tem nenhum fundamento na realidade. Não tentou descrever a vida, ele meramente disse que, embora a vida não necessite e não possa ser descrita, pode ser experienciada totalmente se os obstáculos à sua experiência forem removidos. O principal obstáculo está em nossa ideia de tempo e na dependência a ele, em nosso hábito de antecipar um futuro à luz do passado. A soma total do passado se transforma no eu era, o esperado no futuro se transforma no eu serei, e a vida é um esforço constante de passar do que eu era para o eu serei. O momento presente, o agora, é perdido de vista. O Maharaj fala do eu sou. É uma ilusão como eu era e o eu serei ou tem algo de real? E se o eu sou também é uma ilusão, como libertar-me dela? A própria noção do eu sou livre do eu sou é um absurdo. Há algo real, algo duradouro sobre o que eu sou que o distinga do eu era e do eu serei, os quais mudam com o tempo, como recordações adicionadas que criam novas expectativas. Maharaj, o eu sou do presente é tão falso quanto o eu era e o eu serei. É meramente uma ideia na mente, uma impressão deixada pela memória, e a identidade separada que ela cria é falsa. Este hábito de referir-se a um centro falso deve acabar. As ideias, eu vejo, eu sinto, eu penso, eu faço, devem desaparecer do campo da consciência. O que permanece quando o falso não existe mais é real. O que é esta grande discussão sobre a eliminação do eu? Como o eu pode eliminar a si próprio? Que tipo de acrobacia metafísica poderia levar ao desaparecimento do acrobata? No fim, ele reaparecerá, vigorosamente orgulhoso de seu desaparecimento. Não precisa perseguir o eu sou para matá-lo. Você não pode. Tudo de que você necessita é de um anseio sincero pela realidade. Nós chamamos isso de Atma Bhakti, o amor do Supremo, ou Moksha Sankalpa, a determinação para libertar-se do falso. Sem amor e sem a vontade inspirada pelo amor, nada se pode fazer. Meramente falar sobre a realidade sem fazer nada a respeito é a própria derrota. Deve haver amor na relação entre a pessoa que diz eu sou e o observador deste eu sou. Enquanto o observador, o eu interior, o eu superior se considerar separado do observado, o eu inferior, desprezando e condenando, a situação será sem esperança. Só quando o observador, Vyakta, aceita a pessoa, Vyakti, como uma projeção ou manifestação de si mesmo e, por assim dizer, leva o eu para o ser, a dualidade de eu. E isto desaparece, e a suprema realidade se manifesta na identidade do externo e do interno. Esta união do que vê e do visto acontece quando o que vê se torna consciente de si mesmo como o que vê, ele não está meramente interessado no visto, o qual é ele de qualquer forma, mas também está interessado em estar interessado, dando atenção à atenção, consciente de ser consciente. Uma consciência amorosa é o fator crucial que coloca a realidade em foco. Segundo os teósofos e certos ocultistas, o homem consiste em 3 aspectos: personalidade, individualidade e espiritualidade. A divindade está além da espiritualidade. A personalidade é estritamente temporária e válida apenas para um nascimento. Ela começa com o nascimento do corpo e termina com o nascimento do próximo corpo. Uma vez terminada, acaba para sempre, nada dela permanecerá, exceto umas poucas lições doces ou amargas. A individualidade começa com o animal homem e termina com o homem completo. A divisão entre a personalidade e a individualidade é característica da humanidade dos dias presentes. Por um lado, a individualidade com seu anseio pelo verdadeiro, o bom e o belo, por outro lado. Uma feia luta entre o hábito e a ambição, o medo e a avidez, a passividade e a violência. O aspecto da espiritualidade está ainda em suspensão. Ela não pode manifestar-se em uma atmosfera de dualidade. Apenas quando a personalidade é reunida à individualidade e se torna sua verdadeira expressão, limitada talvez, então a luz.
O amor e a beleza do espiritual surgem por si mesmos. Você ensina sobre Vyakti, Vyakta, Avyakta, observador, observado e o fundamento da observação. Isto concorda com o outro ponto de vista? M. Sim, quando o Vyakti compreende sua não existência na separação do Vyakta, e o Vyakta vê o Vyakti como sua própria expressão, então surgem a paz e o silêncio do estado de Avyakta. Na realidade, os três são um. O Vyakta e o Avyakta são inseparáveis, enquanto o Vyakti é o processo de perceber, sentir e pensar baseado no corpo, constituído e alimentado pelos 5 elementos. P. Qual é a relação entre o Vyakta e o Avyakta? M. Como pode existir relação quando eles são um? Toda conversa de separação e relação se deve à influência distorcida e corrompida da ideia eu sou o corpo. O ser externo, Vyakti, é meramente uma projeção sobre o corpo-mente do eu interno, Vyakta, o qual novamente é apenas uma expressão do ser supremo, Avyakta, o qual é todos e nenhum. P. Há mestres que não falaram do eu superior e do eu inferior. Eles se dirigem ao homem como se apenas o eu inferior existisse. Nem Buda nem Cristo mencionaram o eu superior. J. Krishnamurti também se mantém afastado de qualquer menção ao eu superior. Por que é assim? M. Como pode haver 2 eus em um corpo? O eu sou é um. Não há um eu sou superior e um eu sou inferior. Todos os tipos de estados da mente são apresentados à consciência e a pessoa se identifica com eles. Os objetos de observação não são o que parecem ser, e as atitudes com as quais os confrontamos não são como deveriam ser. Se você pensa que Buda, Cristo ou Krishnamurti falam para a pessoa, você está enganado. Eles conhecem bem que o Vyakti, o eu externo, é apenas a sombra do Vyakta, o eu interno, e eles se dirigem e estão atentos apenas ao Vyakta. Eles falam para dar atenção ao eu externo, para guiá-lo e ajudá-lo, para sentir responsabilidade por ele, em resumo, ser plenamente consciente dele. A consciência vem do Supremo e impregna o eu interior, o chamado eu externo é apenas a parte do próprio ser da qual não se está cônscio. Pode-se ser consciente, visto que todo ser é consciente, mas não se tem consciência. O que está incluído na consciência se transforma no interno e participa do interno. Você pode colocar isto diferentemente. O corpo define o eu externo, a consciência, o interno e, na pura consciência, o Supremo é contatado. P. Você disse que o corpo define o eu externo. Desde que tenha um corpo, você tem também um eu externo? M. Eu o teria se estivesse apegado ao corpo e o tomasse por mim mesmo. P. Mas você está consciente disto e toma conta de suas necessidades. M. O contrário é mais próximo da verdade. O corpo me conhece e é consciente de minhas necessidades. Mas, na realidade, não é de nenhuma das duas maneiras. É na sua mente que esse corpo aparece, na minha, não há nada. P. Você quer dizer que é totalmente inconsciente de ter um corpo? M. Ao contrário, eu sou consciente de não ter um corpo. P. Vejo você fumando. M. Exatamente. Você me vê fumando. Descubra por si mesmo como chegou a me ver fumando, e você facilmente compreenderá que é seu estado de mente eu sou o corpo que é responsável por esta ideia de eu vejo você fumando. P. Há o corpo e há eu mesmo. Conheço o corpo. Separado dele, o que sou? M. Não há nenhum eu separado do corpo, nem do mundo. Os três aparecem e desaparecem juntos. Na raiz está o sentido a eu sou. Vá além dele. A ideia eu não sou o corpo é meramente um antídoto para a ideia eu sou o corpo, a qual é falsa. O que é que eu sou? A menos que se conheça, que outra coisa você pode conhecer? P. Do que você diz concluo que, sem o corpo, não pode existir a liberação. Se a ideia eu não sou o corpo leva à liberação, a presença do corpo é essencial. M. Correto. Sem o corpo, como poderia surgir a ideia eu não sou o corpo? A ideia eu sou livre é tão falsa quanto a ideia eu estou em escravidão. Descubra o eu sou comum a ambas e vá além. P. Tudo é apenas um sonho.
M. Tudo são meras palavras. Qual a utilidade delas para você? Você está embaraçado na teia das definições e formulações verbais. Vá além de seus conceitos e ideias, no silêncio do desejo e do pensamento, a verdade é encontrada. P. Deve-se lembrar de não lembrar. Que tarefa? M. Não pode ser feita, absolutamente. Deve acontecer. Mas acontece quando você verdadeiramente vê a necessidade dela. Novamente, a seriedade será a chave de ouro. P. Por trás de minha mente há um zumbindo contínuo. Numerosos pensamentos débeis pululam e zunem, e esta nuvem informe sempre me acompanha. Acontece o mesmo com você? O que há por trás de sua mente? M. Onde não há mente, nada há por trás dela. Sou todo frontal, nenhuma parte traseira. O vazio fala, o vazio permanece. P. A memória não permanece? M. Não resta nenhuma memória dos prazeres e das dores passadas. Cada momento nasce novamente. P. Sem memória você não pode ser consciente. M. Claro que sou consciente e plenamente consciente disto. Não sou um bloco de madeira. Compare a consciência e seu conteúdo à urna nuvem. Você está dentro da nuvem enquanto eu a olho. Você está perdido nela, dificilmente capaz de ver as pontas de seus dedos, enquanto eu vejo a nuvem e muitas outras nuvens, e o céu azul também, e o sol, a lua, as estrelas. A realidade é uma só para nós dois, mas para você ela é uma prisão e, para mim, é um lar. P. Você falou da pessoa, Vyakti, da testemunha, Vyakta, e do Supremo, Avyakta. Qual vem primeiro? M. A testemunha aparece no Supremo. A testemunha cria a pessoa e pensa em si mesma como separada dela. A testemunha vê que a pessoa aparece na consciência, a qual, novamente, aparece na testemunha. Esta compreensão da unidade básica é o trabalho do Supremo. Ele é a origem da qual tudo flui. O poder por trás da testemunha não pode ser contatado, a menos que haja unidade, amor e solidariedade entre a pessoa e a testemunha, e a menos que o fazer esteja em harmonia com o ser e o conhecer. O Supremo é a fonte e o fruto de tal harmonia. Enquanto eu falo a você, estou no estado de consciência desapegada, mas amorosa, a Turiya. Quando esta consciência se volta para si mesma, você pode chamá-la o estado supremo, Turiyatita. Mas a realidade fundamental está além da consciência, além dos três estados de vir a ser, de ser e de não ser. P. Como é que aqui a minha mente está ocupada em tópicos elevados e acha fácil e agradável tratar deles? Quando retorno para casa percebo que esqueci tudo o que aprendi aqui, preocupado e aborrecido, incapaz de lembrar de minha natureza real mesmo por um momento. Qual pode ser a causa? M. É sua infantilidade que está voltando para você. Você não é totalmente adulto, há níveis que ficaram sem desenvolver porque não se ocupou deles. Simplesmente dê plena atenção ao que é, em você, cru, primitivo, irracional e intratável, totalmente infantil, e você amadurecerá. É a maturidade do coração e da mente que é essencial. Ela vem sem esforço quando o principal obstáculo é removido, a desatenção, a inconsciência. Na consciência, você cresce.